Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. Mais um videozinho hoje de replay de mercado. Hoje vocês vão ver na prática o gráfico rodando aqui com os nossos indicadores funcionando. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E antes de começar, galera, deixa o like, se inscreve no canal, galera, para fortalecer aqui e eu continuar trazendo conteúdos para vocês que eu sei que sempre ajuda vocês aqui a melhorar cada vez mais o operacional de vocês e as análises, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Então, galera, ó, veja que aqui o gráfico iniciou, não teve gap, não teve gap. Isso aqui eu não considero como gap, né? Muito curtinho. E o preço simplesmente já faz um movimento de queda, ó, já faz um movimento de queda. Eu não pego nada ainda por enquanto. Não tenho como pensar em pegar nada. Tem essa região de fundo aqui, ó, e tem uma região de fundo um pouquinho mais abaixo. Veja que aqui esse movimento de queda aqui, ele já aconteceu devido ao movimento que vinha acontecendo ontem, ó. Essa subidinha aqui, ele vinha subindo sem força compradora. E simplesmente aqui o preço caiu. Logo na abertura, eu acho complicado pegar uma continuação de análise, porque muitas das vezes pode dar gap, tem muita gente posicionado, e às vezes ele só faz violinar, né, o preço. Então, vamos aí ver como é que o preço vai se comportar agora. Ó, tá aqui trabalhando ali abaixo daquele fundo, mostrado por nosso indicador aqui de topos e fundos. Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Veja que aqui nós temos aqui, ó, esse pico de volume, né, ó. Esse aqui foi o pico de volume. Foi essa barra aqui, esse candle aqui, e o preço não consegue dar continuidade, ó. E aparece candlezinhos aqui. Veja que aqui eu tenho um candle vermelho mais fraco e um vermelho mais forte. O vermelho mais fraco é um candle de alta, e o vermelho mais forte é um candle de baixa. Eu tenho aquela região de fundo, eu vou marcar ela aqui, só para a gente saber que é uma região de fundo aqui que o preço pode pensar em respeitar, né? Veja aqui, ó, que eu tenho candles vendedores agora com um volume muito menor. Só que olha para mim aqui, olha o meu gráfico. Eu tô com o preço tá rompendo o nosso canal, tá muito rompido o canal. A nossa média de exaustão, o preço agora tá ficando querendo ficar abaixo dela, né? E eu tenho na verdade, fraqueza no volume vendedor até tinha, mas começou a aparecer mais candlezinhos vendedores, ó. Então aqui eu não posso fazer nada. Mas o mercado está muito sobrevendido, ó. Tá bem vermelho aqui, mas isso aqui pode ser só tendência de queda forte. E o preço só fazer correção e continuar o movimento. Vamos ver aí o que vai acontecer quando aparecer candles compradores, né? Só que o que que acontece? Olha só, o preço está descendo, desceu aqui, eu vou até dar uma pausazinha. Ele desceu e olha o volume comparado ao volume anterior, que chegou aqui nessa região de suporte. E agora, depois que ele rompeu, olha o volume, o que está acontecendo aqui. A quantidade de volume é muito menor do que a quantidade que chegou na região de suporte. Então, se ele não fizer aqui um pullback de baixa, mostrando pouco volume, testando essa região de suporte, para continuar o movimento de queda, muito provavelmente isso aqui vai ser um falso rompimento desse suporte e o preço pode subir. Até porque a gente está muito sobrevendido, né? Rompimento do nosso canal. Ó, e começou a aparecer, ó, candlezinhos com volume comprador. Vamos ver aí. E agora o preço tentando cair, ó, barrazinha de queda. Vamos ver, pouco volume na barrazinha de queda, ó. Pouco volume na barrazinha de queda. Vamos ver se aí aparece algum outro candle. O ruim aqui, galera, é porque estamos abaixo do suporte. Eu vou até apagar esse suporte aqui para não atrapalhar, né? A análise. Vamos analisar o que está acontecendo no dia de hoje. Entrou essa barrazinha vermelha, ó, até com um volumezinho interessante, mas provavelmente um volume de exaustão, porque não deu continuidade ao movimento de queda. Eh, Nesta região aqui, se a gente olhar, você consegue visualizar bem aqui que a gente tem uma regiãozinha de suporte, né? Ó.
fundo, paviozinho, fundo, tal. E agora o preço, veja que ele desceu testando nossa média de exaustão. Nossa média de exaustão é muito interessante porque ela, é, como é que ela funciona? Muitas das vezes o preço, a média vai passar do preço e o preço vai ficar acima da média mesmo em um movimento de tendência. Então, muito provavelmente, quando o preço volta a testar ela aqui, como foi o caso que aconteceu, a gente encontra algum gatilho. E olha só, dois candlezinhos vendedores. Se esse candle aqui vermelho, ó, ele já tivesse com um volume pequeno, não foi o caso, foi até com um volumezinho grande, o próximo candle comprador já poderia até entrar comprado mesmo abaixo do suporte. Só que, como ele foi um candle com volume grande, eu estou esperando um candle com volume maior que ele. Vamos ver se não vai ficar com stop caro para eu entrar nessa operação. Porque aqui, veja que o nosso indicador está mostrando uma divergência clara. Isso aqui está muito claro, essa divergência, ó. Fundos mais baixos do que os fundos anteriores. E olha só, galera, no meu oscilador, fundo paralelo. E olha também aqui, ó, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Esse fundo aqui ele está mais baixo no gráfico e no meu oscilador está mais alto. Então, vai fechar esse candle aí. O fechamento desse candle, eu posso pensar em comprar. Opa, já era para ter comprado. Deixa a minha compra aqui, ó. O stop dessa operação. Stopzinho técnico, né? Candlezinho, esse candle aí foi um candle que impulsionou o preço. Eu vou deixar atrás desse pavio aqui. Atrás desse candlezinho, desse pavio aqui, ó. 9, 9,5. Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar aí nesse movimento. Já que aqui eu tenho falso rompimento de um suporte. Suporte, veja que eu nem marquei a região de suporte lá. E aqui o indicador detector de fundo, ó, mostrou que aqui é um fundo. Montou aqui fundo. Eu vejo que o preço estava caindo, diminuindo o volume vendedor, estava perdendo força de venda, ó, diminuição do fluxo, divergência no meu oscilador e o preço estava rompendo o meu canal de preço aqui. E agora começou a entrar fluxo de compra, ó. Começou a entrar fluxo de compra bem bacana. Agora o preço começa a dar um movimentozinho aí, ó. Já está pagando para mim aí pelo menos 1 para 1, né? Do ponto que eu entrei, deveria ter entrado um pouquinho antes, que seria nessa abertura desse candle aqui, um pouquinho antes, para diminuir o stop. Mas vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Eu já tenho aqui minha primeira parcial que eu poderia fazer aqui, mas como eu estou com um contrato só, não posso fazer muita coisa, porque aqui já é um alvo, ó. Aqui já é um alvo. Veja que aqui é uma região de fundos, galera, ó. Só que como eu estou com volume grande de alta e está com volume crescente, eu ainda não estou rompendo o meu canal, muito provavelmente, mesmo chegando nessa região de alvo, o preço pode fazer o que? Só uma correção e continuar o movimento. Então, eu vou ver aqui se o preço vai fazer só uma correção para continuar o movimento. Mas aqui, se eu estivesse operando na real, eu já sairia aqui nesse primeiro alvo. Estaria pagando aqui em 11 pontos, né? Bateu aqui nesse alvo, seria 11 pontos aqui nessa região. E o preço também está acima da minha média de exaustão, né? Acima da minha média de exaustão. Veja que agora ele já rompe, já faz o rompimento. Aqui eu já posso trabalhar, ó, com o meu stop gain. Posso garantir aqui pelo menos 1 para 1, 11 pontos nessa operação, até porque ele está chegando ali na minha extremidade do meu canal, e mais uma regiãozinha de fundos aqui, ó. Mais uma regiãozinha de fundos. Eu vou subir aqui meu stop gain já para esse fundinho aqui, ó, para esse pavio, que o preço pode retornar com 15 pontos aí, já fica uma operaçãozinha muito top. Pronto, me tirou da operação aqui, porque aqui era uma região de alvo, ó, e está tocando na minha extremidade no meu canal. Ele pode perder força aí. Pode ser apenas uma correção, pode sim, até porque ele fez o rompimento de um suporte aqui, que deveria ser uma resistência, e aqui provavelmente é um pullback para alta. Mas eu vou operar como se eu estivesse operando na real,
Então, aqui já seria minha região de alvo, né? Porque eu tenho um suporte mais acima, que aqui deveria virar uma resistência, e eu já estou tocando na extremidade do canal. Mesmo que o preço suba aí, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente já tem aqui ó, um comportamento de preço, padrãozinho, que a gente gosta muito de acompanhar, que é um padrão de ABC, ó. Padrãozinho de ABC. Então, muito provavelmente o preço pode vir buscar essa região aqui um pouco mais acima, ó. Vocês viram, galera, que aqui, ó, o nosso detector de topos e fundos, ele é um pouco atrasado. Ele só serve para confirmar a operação, para você ver quando o preço retornar nela. Não é porque vai aparecer aqui, detectou um fundo, detectou um topo, que você vai fazer a operação. Então, tem que ter muita atenção nisso. Beleza? Aqui eu já começo a visualizar, ó, diminuição do fluxo comprador, ó, diminuição do fluxo comprador, tranquilo. Só que eu tenho alvo, já que ele montou um pivô de alta, eu tenho um alvo um pouco mais acima, né? Eu tenho um alvo aqui nessa região e nessa região aqui. Deixa o preço agora me mostrar mais ainda a diminuição desse fluxo comprador para eu pensar em uma venda. Tranquilo? E eu também estou na extremidade do canal, né? Já está aqui, estava rompendo o canal aqui. Vamos ver se ele tenta subir mais um pouquinho aí, que aí fica melhor ainda esse trade de venda. Apareceu candles vendedores, porém, candles vendedores ainda não tem fluxo nenhum de venda. Eu já consigo visualizar, já acho que já está claro aqui, galera, ó, a diminuição do fluxo compra. Diminuição do fluxo de compra está muito clara. Então, veja que agora ele pode ser que seja dê uma exaustãozinha aí. Vou dar uma pausazinha só um minuto. Ó, voltei aqui. Veja que aqui, galera, a gente já conseguia ver essa diminuição do fluxo de venda e compra. Por isso está subindo aqui. Só que candles caindo, ó, sem força de venda. Então aqui muito provavelmente foi apenas uma correção, né? Igual foi aqui, ó, correção para subir. E aqui, veja que eu estou aqui rompendo a extremidade do meu canal. Tá tranquilo. Essa subida aqui, com esse pico de volume, pode ser que seja apenas uma exaustão. Vamos ver se ele continua subindo, perdendo força, diminuindo o fluxo de compra para a gente procurar aqui um trade de venda. Mas diminuição, eu já tinha visto a diminuição aqui, mas essa diminuição que teve de fluxo foi para uma correção, ó. Os candles de venda tiveram pouco volume e depois, quando apareceu novamente os candles compradores, o preço continuou subindo. Vamos ver aí se novamente a gente vai ter uma diminuição desse fluxo de compra nessa região aqui de contexto, né, que é o ABC, que eu gosto muito de pivô, que seria é, um alvo de Fibonacci, ver se o preço chega. Olha aqui, galera, que legal, ó. Ele deu agora um pico de volume, ó. Vou até apagar isso aqui do fluxo, que aqui foi correção, e ele agora deu novamente pico de volume. Que pena, que pena, que pena, galera. Eu saí da operação aqui, perdi uns pontinhos legal, ó. Eita, mais de 28 pontos, nossa. É, nossa, muito mais de 28 pontos. 37 pontos, misericórdia. Galera, eu já imaginava aqui, mas eu quis garantir 11 pontos na operação, né? Porque aqui você vê que fica claro, ó, tendência está de alta, correção, sem fluxo de compra. Só que o preço ele já estava ficando abaixo do canal, eu não quis segurar a operação, até porque o preço estava diminuindo o fluxo comprador. Mas tudo bem, estamos tranquilo. Pico de volume, continua rompido lá a extremidade ó, do canal, continua rompido. Veja que nesse momento a nossa média de exaustão ela quer passar do preço. Se ela passar do preço, aí a gente vai pensar em procurar um trade para reverter esse movimento. Vamos ver aí. E eu quero ver uma diminuição nesse fluxo comprador, porque até agora, depois dessa correção aqui, só fluxo comprador alto, ó. Então, tenho que esperar um pouquinho aí para ver se eu consigo visualizar uma diminuição do fluxo. E formação de um topo também. Depois desse pico de volume que deu aqui, ó, o que que já aconteceu? Eu já tenho aqui
candles compradores, ó, esse candle comprador, esse candle comprador aqui, com um volume menor do que o topo anterior, do que essa regiãozinha de topo aqui, ó, do que essa região aqui onde deu o pico. Então aqui eu já tenho o quê? Novamente, diminuição do fluxo de compra. Como saber se aqui é uma diminuição do fluxo de compra para correção? Porque aqui eu tenho candles compradores com volume menor, não é candle vendedor. Diferente daqui, ó, que aqui tinha candles vendedores com fluxo pequeno. Beleza? Então aí, opa, eu já vou aqui, galera, ó. Veja só, eu tenho aqui essa diminuição desse fluxo de compra. Eu tenho uma região de topo aqui, ó. Regiãozinha de topo. Posso até botar aqui. Regiãozinha de topo aqui. Estou com o preço rompendo o meu canal. E nessa região de topo que se criou aqui, o preço voltou a testar ela aqui, ó. E eu, com um volume menor do que o anterior, muito grande. E o meu oscilador aqui, ele já está querendo começar a descer, ó. Eu não tenho, eu tenho aqui, eu tenho também, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês visualizarem, ó. Diminuição do fluxo de compra, e não é de correção, porque são candles compradores com volume menor do que o anterior. E no oscilador, veja que eu tenho uma divergência. Esse fundo aqui, ó, esse topo, na verdade, ele está menor do que o anterior. E o que é que eu tenho aqui? Candles vendedores agora aparecendo, com volume grande. Vamos ver aí se fecha um candle com volume maior do que esses aqui, eu posso pensar em vender. Também vou olhar o tamanho do stop, né? E o preço já vai voltar a ficar abaixo da minha extremidade do canal aqui. Além de ficar abaixo da minha extremidade de canal, olha a minha média de exaustão, onde é que tá? Tá acima do preço. Eu tive aqui, ó, vou vender. Vou vender aqui, galera, ó. Por quê? Tivemos esse candlezinho aqui, ó, de compra. Olha o tamanho do volume dele. E olha o candle depois do candle de baixa, com volume grande. O preço pode retornar aqui, ele pode fazer novamente, voltar aqui e depois descer. Só que eu já vou vender aqui pelo simples fato de que ele já fez esse teste, ó. Ele já deu essa subidinha aqui sem força. E eu tô com o preço tá abaixo da minha média de exaustão e aqui eu já tive o pico de volume, ó. Geralmente depois de um pico de volume, barras aqui elefante, ó, barra de alta grande, depois desse pico de volume, o que que aconteceu aqui? Muito provavelmente foi uma exaustão de volume. Porque aqui eu já tinha visto uma diminuição do fluxo de compra, aí houve a correção para continuar subindo, só que depois um pico de volume e o preço não conseguiu dar continuidade, ó. Tentou subir sem fluxo comprador e com divergência na região de topo. Essa divergência é um pouquinho fraca, não está tão clara, está muito pequenininha, mas ela tá aí. E o meu stop desta operação, vamos ver aqui. Caraca, tá um pouquinho grande essa porque eu tô deixando atrás do topo, ó. Tá um pouquinho grande. Se muitas das vezes aqui o stop para você fica caro, que eu tô trabalhando no time frame de 2 minutos, se o stop para você ficou caro, claro, você pode fazer o quê? Diminuir o time frame, colocar no time frame de 1 minuto, esperar o preço voltar a testar um pouco mais em cima para poder fazer a operação. Não pega a operação já quando ele mostrar essa entrada de volume aqui, você espera ele voltar mais. E não tendo o comprador sem volume de compra, aí é que você vende, beleza? Tem que estar atento também aqui, galera, porque esse movimento aqui pode ser um movimento de queda entre volume e vendedor, mas o preço não ande. Se entrar volume vendedor e o preço não andar, quer dizer que a gente tem uma absorção dos vendedores. E até porque, olha o nosso oscilador, ó. Nosso oscilador aqui está ainda mostrando muito sobrecompra. Isso aqui pode mostrar ainda que ainda dê mais uma continuaçãozinha do movimento de alta. Então, vou ficar atento aqui ao movimento. Se o preço continuar trabalhando aqui lateral e não conseguir dar continuidade na venda, eu vou sair dessa operação e esperar uma próxima oportunidade. Até agora, candles que
estão de compra, ó, ele tem um volume menor do que o de venda. Então ainda estou tranquilo nessa operação por conta desse motivo. Porque quando ele tenta subir aqui, os volumes são menores do que os de venda. Os de venda, ó, quem é dos vendedores aqui, ó, candle de venda, candle de venda, candle de venda, tem o volume maior do que o de compra. Olha o de compra, olha o de venda. Só que o que está me preocupando nessa operação é, nosso oscilador aqui, ó. Tendência está forte ainda na alta. Tendência forte ainda na alta. Vamos ver se ele vai conseguir. Até é ruim aqui porque ele está montando uma região de suporte, né? Ó. Montou um suportezinho aqui. Armou o pivô. Armou o pivô. Vamos ver se ele desenrola esse pivô. Eu vou até projetar aqui, ó, possível parada do preço aqui nessa região. Vamos ver se ele vai conseguir dar continuidade e buscar essa região aqui mais abaixo, entrando força, né? Vamos ver se o preço consegue fazer esse movimento. Aí você me pergunta, Wesley, por que você não faz a operação só quando aparece aqui a regra de coloração e faz a entrada? E leva a operação até mudar a regra de coloração. Cara, dá para fazer isso? Dá, só que eu acho muito simplista. Não, você não tem análise, você não tem leitura. Como, por exemplo, se você faz uma compra aqui, ó, um pouquinho no pregão anterior, comprou aqui, o preço não deu continuidade, você já tomava stop. Você fez a venda aqui, saiu no 0 a 0. Fez a venda aqui, só levou um candle, depois tomou um 0 a 0. Tentou comprar aqui, não deu continuidade, você tomou um 0 a 0 de novo. Então, muitas das vezes, você precisa estar atento à leitura para você não estar estopando, para você não estar tomando stop desnecessário. Beleza? Galera, ó, seguinte, ele está numa região aqui de decisão. Que decisão é essa? O preço fez um movimento de alta. Agora ele fez o ABC. Se ele fez esse ABC, se ele parar nessa região aqui, ele pode parar aqui e subir. Como entrou muito fluxo de venda, eu vou tentar aguardar esse preço romper para buscar pelo menos essa região de suporte aqui. Se ele segurar aqui, começar a perder fluxo de venda, ou nossa média de exaustão aqui começar a passar do preço, ficar abaixo do preço, eu já sei que o preço pode ser que ele não dê continuidade à queda e já dê continuidade ao movimento de alta, ou seja, só uma correção em ABC para continuar a tendência de alta, né? Então vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Ahn, já tenho aqui, ó, esse candle de venda, ele já tem um volumezinho menor, volumes menores, e o preço está passando, ficando acima da nossa média de exaustão. Então é por esse motivo que eu vou fechar a minha operação aí, pegar 10 pontos, tranquilo, não tem problema. Poderia segurar? Poderia, porque tenho dois candlezinhos de alta com fluxo pequeno. O fluxo pequeno ainda não é um fluxo para continuar o movimento. Mas eu vou garantir. Vou fingir que eu estaria operando aqui na real. Que aqui seria já uma zona para continuação do movimento de alta. Beleza? Porque, ó, ABC, tendência está de alta, movimento de alta, fez um ABC em correção, em ABC para baixo, para continuar o movimento de tendência. Só que olha só o que ainda daria para eu tentar permanecer nessa operação. Por conta disso aqui, candle comprador sem volume de venda, ó. Ou sem volume de compra, na verdade. Se candle comprador está sem volume. Por isso que eu vou fazer uma venda aí. Vamos ver se ele pega a operação ou pegou. Se ele rompeu a minha estrutura de ABC, provavelmente o preço vai buscar essa região mais abaixo. Meu stop dessa operação, vou deixar ele aqui. 10 pontinhos. Tá muito. Essa operação aqui não é a que eu recomendo pegar. Era para permanecer na operação de venda, né? Se quisesse levar esse trade. Mas aqui é o que? Um trade para continuar o movimento de queda, porque ele fez o rompimento do ABC, né? Pode ser que seja um falso rompimento também, não sei. Mas isso aqui me mostra que vai continuar a queda, porque, ó, quem dos compradores, ó, estão com pouco fluxo comprador.
Então, a ideia é que o preço continue o movimento para queda. Mas vamos ver aí se ele vai conseguir desenrolar esse movimento aí de queda, né? Entrada perigosa, entrada muito perigosa, até porque a média de exaustão, ó, a média de exaustão, o preço está acima dela. E eu tive agora aqui candles vendedores sem fluxo de queda. Galera, essa operação aí eu vou sair fora dela. Não é a operação que eu recomendo, até porque montou fundo, ó. Montou fundo, candles vendedores sem volume. E eu vou comprar aí. Falso rompimento aqui do 100, 100, 127. Candles vendedores sem fluxo, ó. Vi diminuição do fluxo de venda. Ó, diminuição do fluxo de venda. Candles vendedores sem volume de venda. E agora, entrada de candles compradores aqui com fluxo comprador. Então, movimento de alta aí. Movimentozinho de alta. Pelo menos vai tirar essa perca que eu tive aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se ele faz esse movimentozinho para alta. Aí ele foi já, ó, buscou preço médio aqui, a metade. Buscou essa região aqui de fundos. Veja como o mercado é dinâmico. Aqui ele estava tentando me mostrou, na verdade, que seria um tradezinho para venda. Só que foi um tradezinho para venda curto, ó, que era para o quê? Quem do comprador sem volume, quem do vendedor com volume maior, teria vendido aqui, teria pego aqui uns 7 pontos. Aqui, quem é do vendedor, aqui eu já faria minha compra, ó. Já seria 10 pontos na operação. Então, galera, é muito dinâmico. E como eu estou aqui no replay de mercado muito rápido, a operação que seria aqui já foi um pouco mais acima, já foi um pouco ruim. Já estava me dando 10 pontos aqui. Aqui eu já tinha que sair da operação, ó, já que está buscando uma região de alvo e o fluxo comprador, querendo ou não, ele é menor do que o de venda, ó. Então, muito provavelmente ele não vai conseguir chegar a essa região de topo lá em cima de novo. Então, sairia da operação. Vamos ver, eu quero ver se ela consegue subir mais um pouquinho, porque eu tive esse candle de venda, ó, esse candlezinho aqui é de venda, um verde mais escuro, com volume menor. E um candle agora de alta, com volume maior do que o de venda. E a minha média de exaustão ainda está acima, na verdade está abaixo do preço, né? Deu essa exaustãozinha aí. Galera, tá segurando aí, tá pagando 10 pontos, vou fechar. Fechei, era um alvo. Média de exaustão tá muito colada no preço, aqui pode dar uma reversão e continuar a queda. Apesar que esse movimento aqui, ó, de ABC, segurando no 100, 127, ele faz um movimento para alta, né? A ideia é que ele continue esse movimento para tendência aqui. Só que o volume, a frequência não tá tão grande, ó. Eu tô vendo perca na frequência, ó. Eu acho que dá para ver isso aqui, a perca na frequência. Tá existindo perca de frequência aí. Vamos ver aqui se o preço ele chega na região de topo de novo lá, começa a diminuir o fluxo para a gente pensar em vender de novo, ou se ele vai continuar a tendência, a gente vai procurar uma correção. Vamos ver como é que o preço se comporta aí. Mas vejam que toda essa análise que a gente está fazendo aqui, ó, deu para pegar trades bem interessantes e sem passar calor, sem passar calor. Tomei um stopzinho aqui porque entrei atrasado a vender aqui, ó, nesse candle, vendi logo depois, o preço não deu continuidade e logo depois eu virei a mão e consegui sair da operação bem positivo. E era para ter saído até antes, porque ó, dois candlezinhos vendedores sem fluxo de venda. Então, mesmo que eu tivesse pego, tomaria um stopzinho que de 3 pontos. 3 pontos não, menos que eu ia vender aqui, ó. 2 pontos na operação, porque eu consegui visualizar a inversão de polaridade, ó. O preço ficando abaixo, na verdade, acima de novo da média de exaustão. Vamos ver.
Tendência no volume, ó. Tendência no volume. Veja que o oscilador da média rápida bateu lá embaixo, dentro do movimento ainda de alta do histograma e voltou a subir. Movimentos bem interessantes, rápido, ó. Desceu rápido, subiu rápido. Vamos ver se começa a aparecer uma diminuição do fluxo aí, para a gente fazer um movimento. Deixa eu ver quantos pontinhos aqui que eu já fiz. Estou operando só com um contrato. 27 pontos. Vou ver se eu pego mais uma operaçãozinha e a gente fecha aí. Ó, pico de volume, provavelmente vai dar. Tava diminuição do fluxo de venda e compra, porém agora deu um picozinho de volume comprador. Então veja que a região de ABC ela é muito importante, galera. Ó, dava para segurar a operação ali? Dava, né? Mas como eu tinha tomado esse stopzinho aqui, se eu tivesse operando na real, eu faria isso também. Porque eu tomei esse stop aqui, bobo, não era para ter pego, era para ter pego alguns pontinhos aqui e saído. E aqui, se eu tivesse ainda, se eu não tivesse tomado esse stop, talvez eu seguraria. Jogaria aqui atrás desse fundo e tentaria levar o trade. Mas como eu já tinha tomado esse stop, resolvi sair da operação aqui. E agora, esperar mais um tradezinho aí, vamos ver o movimento. Buscou região de topo, ó, padrãozinho reversão, engolfozinho de queda. Vamos ver aí se amostra algum candle com... Opa, 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 opa. Olha lá, galera, ó. É, tem uma divergência aqui. Olha só esse topo para esse topo aqui, paralelo. E olha aqui no indicador, no preço. Mais altos. Eu eu já tinha vindo, né? Já vi, já dava para ver aqui ó, anteriormente. Diminuição do fluxo de compra. De repente, um pico de volume. Um pico de volume de compra aqui. E agora eu tive um candle comprador, ó, sem volume nenhum de alta. Apareceu um candlezinho aqui com fluxo de venda. E vamos ver como é que vai fazer, como é que vai se comportar esse candle aí vendedor. Se ele vai ser um candle com volume maior do que o de compra, que testou, para a gente pensar em vender. Ó, mais uma rejeiçãozinha. Já visualizei diminuição do fluxo de compra. E olha lá, acho que vai dar gatilho para a gente vender, hein? Vamos ver. Mais um candlezinho aqui de indecisão, ó. Mas são candles compradores, um movimentozinho de alta. Tranquilo. Eu vou fazer minha venda quando aparecer um candle vendedor com um volume maior do que esses aqui, ó. Já que eu tive o pico de volume aqui, estou numa região de resistência, massa. Tem uma diminuição novamente de fluxo comprador, ó. Não tenho candles, tenho aqui candles compradores sem volume, ó. E o minha média de exaustão tá lá acima do preço. Minha média de exaustão tá acima do preço. E eu tô tocando novamente no meu canal aqui, ó. E muito provavelmente aqui vai dar o que? Falso rompimento. Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Mais um candlezinho que pode ter sido de exaustão. Esse candle de venda, ele tá praticamente o mesmo preço, ou o mesmo tamanho de volume. Não faço nada por enquanto. Novamente, fechamento, mais um candlezinho de compra, sem volume nenhum de compra. E eu vou dar pausa aqui para... Galera, essa entrada aqui tá muito top. Tá muito top, tá muito top. Olha lá, ó. Tem divergência. Olha como tá clara essa divergência aqui. Fundo mais alto do que o fundo anterior. Fundo mais alto que o fundo anterior. Resistência aqui atrás. E muito provavelmente aqui vai fechar esse candle aqui sendo falso rompimento dessa resistência. Porque eu tenho diminuição do fluxo de compra, não tenho volume comprador e o preço fechando abaixo. Então aqui eu vou fazer minha venda. Vamos ver esse fechamento desse candle aí. Opa, fechou. Fechou e eu tô vendido aí, galera. Essa entrada aqui é a entrada que eu mais gosto de pegar. Eu vou até deixar dois contratos vendidos aí, ó. Esse tipo de entrada aqui é para entrar com a mão cheia.
preço está abaixo da média de exaustão, tenho divergência no oscilador, toquei já no meu canal de preço, tive pico de volume, vinha de uma diminuição de fluxo comprador, depois tive um pico de volume, o preço não deu continuidade, rompeu até esse picozinho, mas não deu continuidade, sem fluxo de compra, e apareceu agora um candlezinho com volume maior do que os candles anteriores que romperam a região de resistência. Olha tanto quantidade de confluência desta operação. Dois contratos aí vendidos nessa operação. Por isso pode até tentar subir, não tem problema nenhum. Eu vou deixar meu preço aqui, ó, ligeiramente acima da minha média de exaustão aqui, para ver se ele consegue dar continuidade a esse movimento aqui na queda. Beleza? Então é isso aí. Agora a análise está pronta. Tem todo o contexto aí operacional dessa operação. E vamos ver se ele consegue fazer esse movimento aí que eu estou almejando. Pode acontecer, galera, também aqui, ó, de começar a entrar fluxo de venda e o preço não andar. Isso aí vai ser caracterizado o quê? Uma absorção dos vendedores, ou dos compradores, absorvendo os vendedores e para fazer o preço subir. Pode acontecer. Não é todo dia que isso acontece, a absorção desse jeito, mas pode acontecer. Entra fluxo de venda e o preço não anda, não sai dessa região. Aí fica complicado para a gente que está querendo vender. Mas eu ainda estou um pouco mais, ainda confiando nessa operação de venda. Por qual motivo? Os dois pequenos compradores que tive aqui agora, ó, não teve volume, não teve volume nenhum, não teve volume nenhum de compra. E apareceu o fluxo vendedor. Vamos ver aí se consegue dar continuidade nessa venda, né? E galera, vai estopar, hein? Acontece nas melhores famílias. O stop estava barato, por isso que eu entrei com dois contratos. Buscou minha média de exaustão. Infelizmente, ele não quis respeitar essa resistência aqui, ele quis respeitar essa resistência daqui, ó. Mas mesmo assim, o stop muito bem posicionado acima da média de exaustão ainda confirmou minha operação, ó. Testou lá em cima, sem fluxo nenhum de compra, para tentar fazer esse rompimento aqui dessa região que agora se formou um suporte, né? Então, ainda permaneço na operação. Vamos ver aí se ele vai conseguir agora romper ou não vai conseguir romper essa região de suporte aí, que ele acabou de formar, né? Mas aqui, novamente, se eu não tivesse vendido, novamente eu venderia, galera, ó. Rejeição no movimento da alta, tendo os compradores sem fluxo de compra e para fazer o quê? Um movimento de queda. Se rolar absorção aqui, entrando fluxo vendedor e o preço não anda, infelizmente acontece. Mas aqui está muito claro o movimento que é para ser um movimento de queda, né? Pelas características que está acontecendo aqui, várias e várias confluências, o preço abaixo da média de exaustão, tocou aqui já o canal, deu pico de volume, não deu continuidade. Tem muita confluência aqui para essa operação ela dar certo. Vamos ver aí. Operação chatíssima, já era para ter ido o movimento. O que é que eu vou fazer? Um contrato aqui, eu já vou deixar no 0 a 0. Se voltar, já me tira pelo menos com um contrato. Porque entrou fluxo de venda, mas eu não estou vendo ganhando posição. Ele não está buscando ainda a região de fundo, está segurando o preço. Então ele pode ser uma absorção, como eu falei, né? Entra fluxo vendedor, volume de venda, mas o preço não consegue ganhar continuidade ao movimento.
Já está pagando aí 5 pontinhos na operação. Buscando novamente a minha média de exaustão. Infelizmente me tirou ó, com o contrato, porque eu quis aqui preservar o capital, né? Até porque o preço já era para ter desenrolado esse preço. Ele chegou a dar aqui, ó, 6 pontos. Porém, pode ser que seja uma correção, porque olha só, novamente, entrou o fluxo comprador, está corrigindo sem fluxo de compra para o preço continuar o movimento na queda. E olha só, como isso aqui fica evidente, ó, candle comprador sem fluxo nenhum de compra. Candle vendedor com fluxo de venda maior do que o de compra. Vamos ver aí. E como ele está confirmando a minha leitura, ó, que ele fez aqui esse ABC para baixo, não conseguiu romper, subiu, era para romper topo, não conseguiu romper topo. A ideia é o que? Que ele busque fundo. E muito provavelmente rompa fundo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse movimento aí. Só fez me tirar da operação mesmo, tirar um contrato. Ainda bem que eu não saí com os dois, mas eu acho que ele vai conseguir dar continuidade aí. Vamos ver. Eu já tenho uma estrutura de baixa montada aqui, né? Uma LTB montada aqui. Como ele já tem uma estrutura de baixa montada, essa LTB aqui, está muito clara essa LTB, mesmo o preço ficando aqui assim acima da média de exaustão, não montou suporte ainda, não montou fundo. Galera, aqui tem que existir o gerenciamento de risco, né? Aqui eu já tenho que jogar no 0 a 0, porque eu tenho três topos, né? Tenho três topozinhos aqui, três topos nessa operação. Era uma operação que eu estava acreditando muito nessa operação, mas tem a LTB e o preço não pode romper essa LTB, senão ele vai voltar e vai subir com tudo aí. Não pode romper a LTB. Por isso que eu já joguei também no 0 a 0. Até tá com um contrato, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu ainda quero permanecer na operação, mas tá muito com cara de absorção. Entra o fluxo vendedor, não conseguiu dar continuidade. Porém, toda vez que ele tenta subir, quem dos compradores não entra fluxo de compra, não entra fluxo de compra. Mesmo que eu não tivesse vendido, eu não pensaria em comprar, porque isso, ó, entra quem dos compradores aqui e não tem fluxo nenhum de compra. Então, a ideia é que ele faça o quê? Um movimento para a queda. Porque ele está fazendo apenas o quê? Correções, ó, sem força, correções sem força de compra, para continuar o movimento vendedor. Operaçãozinha chata, operaçãozinha chata, já está pagando aí 7 pontos, está segurando na média de exaustão. Como eu estou positivo, eu não vou fechar essa operação, vou tentar buscar o alvo. Mas, galera, operando aqui na real, já era para sair da operação, porque você está vendo que pode ser que seja uma absorção, né? Vai buscar agora o primeiro alvo, vai buscar agora o primeiro alvo, mas ele vai estar rompendo aqui, ele rompeu, galera, ó, até com fluxozinho com vendedor até que alto, ele está rompendo o nosso regiãozinha de topo aqui, ó, de fundo, na verdade, né? Detector de fundo, de fundo, rompeu, e vamos ver se ele conseguiria, se ele vai conseguir dar continuidade a esse movimento aí. Galera, não tá indo, vamos ver aí, mais um candle comprador sem fluxo de compra. Se esse candle vendedor aí fechar com um volume maior, fechou com um volume maior do que o de compra, eu permaneço.
Tranquilo, vou permanecer. Buscou o alvo. Entrada de fluxo vendedor novamente. Aqui fez um pullbackzinho de queda. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse rompimento aí. Veja que ainda em nenhum momento ele chegou a buscar meu canal aqui, minha extremidade do canal. Buscou o alvo. Como teve duas operações ali que eu poderia ter segurado mais, eu não segurei, eu vou tentar segurar essa. Mas aqui, ó, impossibilita de você segurar a operação, galera, ó. Dando 2 Gs aqui em cima da região de alvo, em cima da região de suporte, ó. Tinha que sair da operação, né? Tinha que sair. E agora aparece um candle comprador com um volumezinho grande no movimento, ó. Então, a gente é por obrigação sair dessa operação. Não tem como permanecer nela. Eu queria ver se segurava para descer mais um pouquinho, mas infelizmente não vai. Era para ser aqui pelo menos uns 10 pontinhos aí nessa operação, né? Mas infelizmente ela não deu continuidade. Então, galera, eu acho que o replay tá ficando muito grande já. Já foram mais de, deixa eu ver, eu acho que mais de 15 minutos aí de vídeo. Mas eu acho que deu para mostrar bastante aqui como é que funciona. Se você tem paciência, se você busca regiões de alvo, dava para sair dessa operação aqui tranquilo com 10 pontos, ó. E eu saí aqui com 33 pontos, né? Até esse horário aqui, acho que é às 3 horas da tarde. 33 pontos operando com um contrato só. Poderia ter sido mais se tivesse com mais contratos, fazendo parcial, como aqui teve esse restante do movimento, fazia parcial. Não teria tomado aquele stopzinho aqui, teria levado mais também mais o trade aqui em cima e teria saído da operação aqui quando ele buscou o alvo aqui na região um pouquinho mais abaixo. Então acontece da vida. Mas é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que acontece aqui com nossos indicadores, o nosso operacional, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e falou! Se tiver interesse, vou deixar o link aí na descrição do vídeo com preço promocional para vocês, beleza? Tamo junto, valeu!